Guilherme, vamos começar. Acho que a gente está na expectativa aí daqui a pouquinho, 3h30, para a divulgação do FED, Não, né? daqui a 1 minuto. Oi? Menos de 1 minuto, daqui a segundos. 3 horas, né? Eu tô no verdade. F5 aqui, ó. Pois é, pois é. Então, queria começar Eu ia por dizer, aí, eu tô sua no Bloomberg aqui expectativa aí também, esperando. para essa divulgação. Talvez enquanto você comente aí, a gente já tenha os novos dados aí. Acho que assim, primeira coisa que é importante todo mundo entender é que a gente está com um aumento esperado de taxa de juros nos Estados Unidos para controlar a inflação mais alta dos últimos 40 anos. Conforme a gente está acompanhando aqui, né, eles têm uma expectativa de um aumento, principalmente porque o Banco Central precisa dar uma desacelerada na economia. O que a gente vê? Uma inflação recorrente por causa de um problema de supply chain, junto com preços de commodities elevado e um conflito na Ucrânia que acabou aumentando esse problema. Eu acho que entre os pontos mais relevantes, né, que é esperado um aumento de 0,75%, o mercado, não existe um consenso, porque a gente vê que é necessário aumento de juros, só que a gente já começa a ver vários sinais, os balanços das empresas estão mostrando isso, de desaceleração da economia. Então, eu acho que, nesse sentido, o principal fator que as pessoas precisam entender é que Subiu 0,75. Subiu 0,75, 2,25, 2,5, já. Perfeito. Então, a gente precisa ver a grande questão que o Banco Central precisa comunicar, e eu até brinco que tem um livro do Gustavo Franco, que se chama Leis Secretas da Economia. E nesse livro ele diz que o 90% do trabalho de um presidente de um Banco Central é a comunicação e 10% é a mudança nos juros. Então, o que a gente vai esperar? Daqui a meia hora vai ter o comunicado dele, a conversa dele. E a gente vai ver os principais feedbacks do que ele está sentindo da economia. Se a economia estiver desacelerando de forma muito agressiva, talvez ele não precise mais subir os juros tão rápido. Provavelmente ele deve ficar com um discurso mais agressivo contra a inflação. Eles estão preocupados com isso, mais preocupados do que se a economia desacelerar ou se o desemprego subir. Deve ser o tom, mas o que o mercado está querendo decidir será que eles vão precisar mais 0,75 na próxima reunião? Será que vem 0,5 de aumento? Guilherme. Será que o mercado para em 3,5? Olha só, aumentos contínuos na faixa-alvo serão apropriados. Eu entendo como 0,75. Então, o que acontece? A gente vai ter que ouvir o discurso dele para entender qual que é o ponto. Né? Eu acho que o trabalho de uma autoridade monetária, principalmente, é garantir a estabilidade de poder de compra e é ter um discurso mais hawkish ou mais conservador, e depois, se ele precisar, ele muda a sua trajetória. Pelo que a gente está vendo aqui, os primeiros comentários que eu vejo, aqui, ó, Fed, principalmente, né, preocupado com a propagação da inflação e que não está preocupado com o desemprego. Então, olha só, a gente está com um desemprego nos Estados Unidos de 3,6%. Estrutural, a desejável, seria em 4%. Então, se subir um pouco, ainda não é tão ruim. Então, eu acho que a autoridade monetária vai ficar com esse discurso mais forte com relação à questão inflacionária. Só que se a economia desacelerar muito rápido, e é isso que a gente começa a ver na taxa de juros, o mercado está esperando que a economia americana vai desacelerar muito rápido, talvez a autoridade monetária logo ali já tenha que diminuir os juros. E o que a gente está vendo na curva de juros americana, isso é muito legal, eu fiz um relatório recentemente mostrando isso, que ela fez o que a gente chama de uma operação chamada operação borboleta. O que ela é? No meio da curva de juros, ela inclinou para baixo, aonde diz que já para o meio período já é esperado um corte de juros, porque provavelmente a gente está vendo uma desaceleração rápida da economia.
É borboleta. Porque ela fica paralelo 4 reuniões. Ela não cria um bico, Não, tudo ela bem, fica de mas lado, eu tô né? pegando uma janela de 10 anos. Ah, tá, aí tudo Não, tudo bem. bem, mas eu tô pegando... Era uma janela, não, janela, estrutura termo da taxa de juros americana. Mas a questão é que essa é uma figura, Cabral sabe bem pelas opções, né? Mas também tem na taxa de juros, que para a taxa de juros ela é recessiva, que mostra que o mercado já está começando a esperar ainda mais uma recessão econômica. E então talvez a gente veja esse 0,75 como um último aumento, ou vem um aumento de 0,5 e vá lá depois a 13,5, depois 0,25, mas é que a gente não tenha aumentos consecutivos de mesma magnitude, desculpa.